Bom, queria dar bom dia para todos aí que estão assistindo a gente nesse primeiro bloco da série Investimentos do Setor de Saneamento, o novo marco regulatório do setor. Como a gente discute cidades inteligentes, né? É impossível discutir cidades inteligentes sem a gente garantir os direitos básicos. A série é uma iniciativa da plataforma Connected Smart Cities, em parceria com Giamundo Neto Advogados, Portugal Ribeiro e Siglasul. Quero agradecer a vocês, Maurício, Felipe, Sebastião. É uma honra contar com a experiência de vocês para esse primeiro bloco da série. Quero passar a palavra para o Maurício, vou me despedir e volto no final do bloco. Queria agradecer a organização realizada pela Conecta e pelo Conecta Smart Cities. Queria dizer que é uma honra também estar aqui junto com a Paula, com o Felipe, com o Sebastião, participando desse evento e organizando esse evento. E agradecer a presença de todos vocês. Foi impressionante o número de inscritos, né, no evento, muito rapidamente. A gente realmente não esperava esse número de pessoas. A gente está com em torno de 700 pessoas inscritas nos eventos. Mais de 700 já, Maurício. Mais do que isso, né? O número de ontem. Bom, o propósito de hoje é explicar um pouquinho o que está por trás desse evento, né? O que é que a gente levou em conta para organizá-lo, o que é que vocês podem esperar dos próximos eventos, né? De cada um dos episódios, digamos assim, né? Primeiro, estamos falando do setor, no setor de saneamento, em que a situação do Brasil eu diria assim, entre os grandes setores de infraestrutura, é o setor em que a gente tem o maior problema, né? A gente está falando, só para dar um exemplo, né, um número que eu acho que todo mundo que lida com o setor sabe, a gente tem aí em torno de apenas 56% do esgoto coletado, né, no Brasil, e em torno de 42% desse esgoto é tratado. Então, a gente está muito longe da universalização desse serviço, e esse serviço tem uma conexão enorme, uma conexão consabida, né, com o setor de saúde. As estimativas atuais é de que para cada R$1 que você gasta em saneamento, você economiza de R$4 a R$5 no sistema de saúde, né. Portanto, ele tem impacto direto também no IDH, né, de maneira que seria extremamente importante para o nosso país acelerar a universalização do serviço, tanto de água quanto de coleta, tratamento, afastamento e tratamento de esgoto. E o novo marco legal, né, é uma tentativa, né, fruto de um esforço enorme, né, do setor, de tentar resolver alguns problemas que a gente tem no setor que impedem, né, problemas de natureza, sobretudo institucionais, né, que impedem que os investimentos se realizem, que impedem que a gente chegue à universalização. Aliás, quem trabalha com o setor já se acostumou que o Brasil é um país que há mais de 25 anos, né, está há mais de 20 anos da universalização, né? Toda vez que se faz uma estimativa de em quanto tempo a gente vai atingir a universalização, ela está sempre há mais de 20 anos de distância. Nunca foi diferente, pelo menos desde quando eu acompanho o setor, nunca foi diferente, né? Então, o que é que eu queria... de que é que a gente está falando aqui? Na verdade, assim, a gente está tentando alterar um marco legal para gerar possibilidade de investimento privado em infraestrutura, né? Estamos falando do setor em que a participação da iniciativa privada é pequena, né? Se você olhar por número de usuários atendidos, está em torno ali de 6, 7%, né? E nesses 6, 7% que a iniciativa privada tem do mercado, né, ela já demonstrou que ela tem uma velocidade, uma capacidade de investir, de cumprir metas, né, melhor em vários aspectos,
aspectos, né, do que o setor público, por conta das amarras que são naturais, né, nos entes públicos, né. E o que é que o marco legal tenta resolver para viabilizar que a iniciativa privada possa entrar e acelerar, né, essa busca da universalização do serviço? Basicamente, né, 3 questões, né? A mais notável, né, e que tem sido mais falada, que é a que gera uma série de oportunidades para o setor privado, é o acesso, né, a possibilidade de celebrar contratos mediante licitação. O setor público tinha a vantagem, sobretudo desde a lei de consórcios públicos, né, que a gente, digamos assim, estabilizou a possibilidade das empresas estatais fazerem contratos de programa com os municípios sem licitação, né, e isso dava, por assim dizer, uma grande vantagem, né, às empresas estatais e reduzia e dificultava a participação privada, a entrada da participação privada, das empresas privadas, no setor de saneamento, né. Então, a primeira coisa é remover esse obstáculo, né, reduzir as possibilidades de celebração de contrato de programa, limitar isso e aumentar, portanto, a possibilidade de você fazer concessões privadas no setor de saneamento. Então, esse é o primeiro obstáculo que o marco legal tenta resolver. O segundo e o terceiro estão muito ligados. Eles dizem respeito, por um lado, né, a questão da estabilidade e da qualidade regulatória, né. A gente tem um erro aqui, tem um erro que a gente praticou já há muitos anos no Brasil, que a gente realizou isso, né, e que eu considero o maior dos erros, que é atribuir o poder de outorga no setor de saneamento aos municípios, né. Eu considero isso o maior erro do setor. O marco legal não resolve esse erro, não tenta resolver esse erro. De fato, seria muito difícil resolvê-lo a essa altura, né. Mas é um país que tem 5.000 tantos municípios, né, vários deles sem a menor capacidade de fazer qualquer planejamento de saneamento, qualquer capacidade de contratação de empresas, qualquer possibilidade de fiscalização, tá? No país que tem essa situação, você atribuir aos municípios o poder de outorga foi um grande erro, é um dos responsáveis pelo nosso atraso. O que é que a gente tenta resolver em relação a isso, né? A atribuição ao município do poder de regular, né, de escolher uma agência reguladora, gerou no Brasil o maior número de reguladores de saneamento do mundo, né? A gente tem 1/3 dos reguladores de saneamento no Brasil, são 41 agências reguladoras de saneamento, agências estaduais, intermunicipais ou municipais que regulam o saneamento. O marco legal tenta criar alguma unidade regulatória e melhorar a qualidade da regulação, atribuindo à ANA, né, Agência Nacional de Águas, algumas competências. Aliás, eu acho que isso é um tema que a gente precisa aprofundar bastante aqui nos próximos episódios, porque a suposição, né, é que a ANA vai ter capacidade de fazer uma regulação de melhor qualidade do que as agências que existem, que nesse momento regulam o saneamento, né? Eu acho que isso digamos assim, é uma premissa, né, do marco legal, mas eu acho que ela precisa ser discutida. Quer dizer, o que é que a ANA precisa fazer para que de fato ela cumpra, né, essa promessa, para que de fato ela consiga realizar o que se espera dela, né? E acho também que vale a pena a gente discutir em que medida, se a ANA vier a funcionar como a gente espera que ela funcione, de fato vai resolver os problemas que você tem hoje na regulação do setor de saneamento. Porque, só para chamar atenção, né, acho que é um ponto que a gente vai discutir aqui, um dos problemas centrais do setor, quando você conversa com os operadores privados, vários problemas são problemas muito simples, não são problemas de complexidade regulatória. Por exemplo, é muito comum agências reguladoras, inclusive muito influenciadas, né, diria assim, usando a terminologia clássica, capturadas politicamente, agências reguladoras intermunicipais ou municipais
não reajustarem o preço das tarifas, reajustarem contra a inflação, né? Não tem nada de sofisticado em reajustar a tarifa contra a inflação, você não precisa da ANA para lhe dizer como reajustar. É um problema muito mais simples, né? Ou realizar reequilíbrios, né? Várias vezes. Reequilíbrio é uma coisa relativamente simples, né? Do ponto de vista de regulação, não é uma coisa complexa, né? Uma parte, aconteceu um evento que é risco de uma parte, esse evento atingiu econômico-financeiramente a outra parte, né? Você reequilibra você estabelecer a indenização da parte que é responsável por aquele risco, a parte que sofre as consequências daquele evento. Então, isso deveria ser uma coisa relativamente simples, mas agências municipais, intermunicipais, têm dificuldade de fazer. Não quer dizer que a ANA, a regulação da ANA não necessariamente pode resolver esse problema. Quer dizer, a gente precisa discutir como é que a ANA poderia, de fato, contribuir para resolver esse problema, tá, que a gente supôs até aqui, né, o marco legal supõe isso, que ela vai ter capacidade de melhorar, né, o tratamento desses temas pelas demais agências, né. Junte-se a isso uma série de regras que tem lá no marco legal, que para além, né, de criar oportunidades para o setor privado, melhorar, que tentar criar estabilidade e melhoria da qualidade, uniformidade regulatória, uma série de regras que tenta melhorar a segurança jurídica, né. Eu acho que é importante a gente dar um pouquinho passo atrás em relação a isso, porque a insegurança jurídica sempre foi digamos assim, uma característica, né, das relações contratuais com poderes concedentes subnacionais, né. Vocês podem, se vocês pegarem os contratos, prestarem atenção nos contratos de concessão que foram feitos, que melhor funcionaram, na verdade, nos diversos setores em que se fez concessão com subnacionais, com estados e municípios, geralmente são contratos rígidos, né, em que você não atribui ao regulador, não atribui ao poder, nem ao poder concedente, um espectro muito amplo de poderes, né. Quanto mais limitados são esses poderes, quanto mais você tem uma regulação contratual, né, maior a chance de você ter sucesso, por conta da grande segurança jurídica que se tem, né, dos entes subnacionais. No âmbito da União, há espaço, né, em algumas agências reguladoras hoje você tem um espaço maior, uma confiança do mercado, que permite que você tenha regulação discricionária, né. A gente caminhou no setor de saneamento nos últimos anos, especificamente algumas agências, não vou aqui citar nome, caminhou na direção de uma regulação discricionária, né, deixando de lado a premissa, que era a premissa básica, né, da relação contratual das concessões com subnacionais. Então, o marco legal vai dar, tem dispositivos lá que vão permitir que você reforce essa regulação contratual, que você reforce a segurança jurídica, né, vários temas que estão tratados lá, eu não vou entrar agora em detalhes, mas vários temas que estão tratados lá permitem que você tenha maior segurança, segurança essa que será efetivada na medida que você tem um contrato que dispõe adequadamente sobre esses temas. Então, basicamente, para mim, são esses grandes 3 temas que o marco legal tenta resolver, né. Em vários deles, a ideia de que o marco legal resolverá tem como premissa, né, determinadas ações posteriores a ele. Então, eu acho que a gente precisa aqui entender melhor, né, e a função desse evento é essa, entender melhor o marco legal, entender melhor quais são esses pressupostos para que o que está lá funcione, né, entender de uma forma mais ampla qual é a agenda, né, para além do marco legal, que outras coisas a gente precisa fazer para a gente chegar à universalização. Portanto, eu acho que o resultado final de toda essa discussão é ter clareza de ter clareza, ou pelo menos ter um debate claro sobre qual é a agenda de reformas que o setor precisa adotar para efetivamente chegar à universalização de serviços.
Queria novamente agradecer enormemente a possibilidade de estar aqui com o Sebastião, com o Felipe, e queria passar a palavra para o Felipe para tratar do contexto maior em torno do marco legal. Obrigado, Maurício. Eu acho que você queria agradecer também aos colegas a oportunidade da gente estar aqui debatendo, e mais do que tudo, acho que a gente conseguiu pensar em um formato dessa série de eventos em que a gente vai ter a oportunidade de conversar com muita gente importante e relevante para o setor, na ideia de trazer ideias mais claras e colocar algumas questões que ainda talvez não tenham sido enfrentadas pelo novo marco e pensar juntos qual é a melhor alternativa para isso. Para a gente, você tratou muito bem em que medida, quais são as alternativas que o novo marco regulatório está tentando enfrentar. Mas acho que é importante a gente pensar também, a partir do momento em que a gente está, quais são os grandes entraves que existem para a gente não conseguir avançar. E a partir daí, refletir se as medidas que o marco regulatório, o novo marco, está trazendo são adequadas ou não. Acho que uma das coisas, e você já tocou nesse ponto, mas que o marco, até pela impossibilidade de se fazer isso por meio de lei, deixa em aberto, é justamente a questão da titularidade, que eu acho que é uma questão que vem sendo judicializada. A gente vê aí algumas iniciativas recentes de modelos que tentaram ser implementados em cidades como Guarulhos, como Niterói, e que foram objeto de muita judicialização. Isso traz uma instabilidade, acho que o Sebastião vai poder tratar um pouco na sequência das consequências dessa insegurança, mas isso é um grande problema que eu acho que a gente ainda precisa refletir sobre a melhor forma de enfrentar. Eu não sei se o incentivo à regionalização será suficiente para isso. Você tratou bem disso também. A gente tem ferramentas hoje que nos permitiriam enfrentar de forma adequada, mas isso muito mais uma perspectiva político-administrativa do que uma perspectiva jurídica. Acho que o que nos cabe é refletir se os mecanismos de incentivo estão bem postos ou podem ser aprimorados. Acho que um outro ponto importante sobre o marco regulatório é justamente a questão da participação da iniciativa privada. Em que medida isso é ou não importante? A gente tem hoje um cenário em que você comentou que a iniciativa privada está atuando em mais ou menos 6% das oportunidades, né, dos contratos existentes, atendendo a 6% da população. A gente tem, na outra mão, as companhias estaduais com mais ou menos 70% dos contratos e o restante com serviços municipais. E aí a questão que a gente precisa refletir é por que esse modelo não nos permite avançar? A gente tem alguns excelentes exemplos de companhias estaduais que têm conseguido resultados interessantes. A pergunta que fica é, será que isso é suficiente para a gente avançar? Será que essas ferramentas, elas, por si só, vão assegurar esses investimentos? A história tem mostrado que não. E que toda vez que você pôde abrir a oportunidade para um concerto entre a iniciativa privada e o poder público, se pôde avançar muito mais. A gente, ao longo desses debates, vai poder enfrentar diversos dos exemplos, né, e tratar, talvez, cada um deles com mais detalhes, mas eu acho que esse é um ponto extremamente relevante. Acho que a questão da disparidade regulatória que a gente tem hoje, né, acho que é um grande problema que os agentes públicos e privados enfrentam, muitas vezes sendo regulados de maneiras diferentes e sem condições de executar um planejamento de longo prazo muito preciso, muito em função dessa discricionariedade, de que, a depender do que pensa cada regulador a cada ano, a cada gestão, você precisa alterar completamente as premissas e o planejamento de longo prazo. E isso, novamente, para a segurança jurídica é um grande problema que afeta a financiabilidade dos projetos. Então, acho que, ao longo desses debates, a gente tratando melhor e com stakeholders que vão poder agregar informações importantes sobre cada um dos problemas, talvez a gente possa refletir sobre como aprimorar, como melhorar o que está sendo pensado para o setor. Eu passo a palavra para o Sebastião agora para nos trazer um pouquinho da realidade, dos números do setor e do contexto atual, para a gente ter uma dimensão do que a gente passa a enfrentar na sequência. Sebastião, por favor. Bom dia a todos. Aí agradeço também
a possibilidade de ter participado deste evento, junto aí à parceria da Conectis, do Felipe e do Maurício. Como, bom, vocês já avançaram... Alô? Estou ouvindo. Vocês já avançaram bem da problemática do setor do saneamento. Depois da Lei 11.445 de 2007, tem passado 13 anos, tá? A lei foi um avanço na época, mas se tem passado 13 anos e onde, em termos de cobertura do serviço de saneamento básico, e particularmente coleta, tratamento e afetação final do esgoto, se está ainda a níveis muito precários quando comparado internacionalmente com outros serviços básicos, sendo que este é um serviço de los que maiores externalidades positivas tem em termos de saúde pública e meio ambiente. Então, prioritário darmos uma solução a este quadro atual. Eu acho que também um momento propício, até mundialmente, pela situação que estamos passando nesta pandemia do coronavírus, no sentido de que há uma consciência social maior de lo que é a saúde coletiva. E o tema do esgoto, em particular, é uma questão de saúde coletiva, tá? Pelas repercussões que eles trazem, tanto na saúde pública quanto no meio ambiente. Para avançarmos no tema da cobertura do esgoto, em particular, que hoje é o maior déficit, há que entender que é o que se precisa para isso. E para isso se precisa de investimento. E se precisa de muitos investimentos. Estamos falando de uma cifra de aproximadamente 700 bilhões para chegar à universalização do serviço. E estamos em um cenário onde não haverá recursos do poder público a custo perdido. Dadas as condições precárias dos cofres públicos, esses recursos deverão vir do setor privado, seja ele na forma de aquisições, capitalizações de empresas já existentes ou de financiamento. De fato, para buscar esses recursos no mercado de capital, terá que se concorrer com os retornos e as seguranças jurídicas dos outros setores. Então, há necessidade de atrair o capital privado, até na forma mais simples de financiamento, ao setor de saneamento. E para atrair o capital privado, se precisa basicamente duas condições. Uma é oportunidade de negócio. E como vimos, o marco legal atual pode estar limitando algumas oportunidades de negócio, como é as concessões diretas para um prestador privado. Mas também tem que facilitar outras oportunidades de negócio. Eu acho que o marco legal está tentando trazer essas oportunidades de negócio. Mas não basta com só ter a oportunidade de negócio. Você tem que ter o retorno para recuperar aquele capital. O setor do saneamento é um setor capital intensivo e de recuperação de longa maturidade. Então, o risco de recupero do capital, de por si, é significativo pela longa maturidade dos investimentos. Estamos falando de ativos cuja vida útil física supera os 50 anos. Então, você precisa de uma estabilidade jurídica, regulatória, que garanta o recupero dos investimentos ao longo de sua vida útil. E esse capital, então, além de ter a oportunidade de negócio, tem que ter uma remuneração associada ao risco. Como temos um setor que ele é riscoso no sentido da longa maturidade dos investimentos, a forma de mitigar o risco é dar segurança jurídica e estabilidade regulatória. E ali outra preocupação
se o novo projeto de lei, o marco legal, trazerá essa segurança jurídica e essa estabilidade regulatória que, em consequência, deveria trazer a redução do custo do capital, tá? Para não onerar a universalização do serviço ao usuário final. E essa questão de evitar uma onerosidade excessiva no sentido de alocar adequadamente os riscos e mitigar todos os riscos que sejam possíveis, é fundamental, porque hoje a maior déficit de cobertura do serviço está na população de baixa renda. Se uno estratifica o nível de cobertura, tanto de água quanto de esgotamento sanitário, verifica-se que os maiores déficits estão concentrados na população de até 2 salários mínimos. Então, não adianta só avançar na universalização, trazendo o capital privado, se esse capital não vem ao menor custo possível dentro de lo que é a atratividade própria do setor privado, mas também se tem que pensar em aumentar a eficiência operacional das empresas de saneamento. E então, aí você tem que abrir a concorrência para criar pressão para uma maior eficiência operacional e de forma tal a mitigar esse aumento tarifário que virá do aumento dos investimentos. E isso é para viabilizar investimentos no setor de saneamento. Depois tem outra preocupação, que é a preocupação de como vai se pagar a conta no usuário final. E isso tem a ver com a questão dos subsídios cruzados, da regionalização e de quais serão os mecanismos que se buscarão para garantir esse equacionamento entre as tarifas e o custo da prestação do serviço. Os subsídios cruzados hoje possibilitam a cobertura em algumas áreas, mas também geram distorções. Tá? Então, há necessidade de se repensar nos subsídios cruzados e, muito provavelmente, não numa esfera local ou estadual, sino numa esfera mais federal. Tá? E, bom, isso também serão os temas que deveremos debater ao longo dos eventos, se o projeto de lei e qual é essa agenda setorial que permitirá atrair o capital privado, incorporar maior concorrência na prestação do serviço de saneamento, buscando o aumento da eficiência de forma a não onerar as tarifas, mas mesmo assim teremos que buscar e discutir mecanismos de subsídio para garantir a universalização sustentável na população de baixa renda. Porque não adianta levar o serviço e depois não ter os recursos para pagar a conta. Então, também se deve pensar nessa questão dos subsídios. Eu acho que uma das limitações do modelo atual, e até do próprio projeto de lei, é não tratar devidamente de onde virão os recursos para esses subsídios setoriais. Tá? No setor de energia elétrica, isso se buscou através do programa de eletrificação de luz para todos e de um programa específico depois de tarifa social para a baixa renda. Então, acho que no projeto de lei se está avançando muito nas questões de atrair o capital, de buscar oportunidades de negócio. E, bom, discutiremos se os elementos e os incentivos postos serão suficientes ou não para mitigar o risco de recuperação do capital e se serão os suficientes para estimar a eficiência e se serão os suficientes para tratar a questão do subsídio. Mas,
Passo a palavra novamente. Acho que antes, Maurício, de te passar a palavra, só um pequeno complemento aqui. Talvez uma chave, a grande chave para a gente enfrentar esse problema e resolver de forma definitiva, seja a gente eliminar ou pelo menos mitigar um conflito grande de interesses que existe hoje, que é o Estado, de forma ampla, está vestindo o chapéu ao mesmo tempo de regulador e de responsável pelo serviço, ao mesmo tempo em que ele é o prestador do serviço. Então, a gente percebe, em muitos casos, uma certa leniência com uma prestação inadequada do serviço, com um alongamento dos prazos de investimento, e talvez, se a gente consegue revisar o sistema de uma forma em que, independente do prestador ser público ou privado, você tem o Estado, de fato, exercendo as suas prerrogativas de planejamento e de regulação do setor, talvez a gente tenha como avançar de forma mais rápida, mais coerente e com mais segurança jurídica, evitando as questões que poderiam surgir de um eventual conflito de interesse entre o Estado, ao mesmo tempo em que presta o serviço, ele faz a regulação do serviço que ele mesmo presta. Então, acho que muita coisa que está por trás do marco regulatório tem a ver com o enfrentamento dessa questão conceitual. Sebastião, acho que agora o que a gente gostaria de trazer para vocês a partir desse momento que a gente pensa para os próximos passos, a gente dividiu cada um dos aspectos que estão sendo tratados pelo novo marco regulatório e algumas questões que ainda não foram tratadas adequadamente para debater com painéis de 2 pessoas que a gente pretende entrevistar com o objetivo de que elas possam trazer esses elementos, esses conhecimentos próprios das suas respectivas atividades para enriquecer o debate, e a gente tem aqui nessa plataforma algumas ferramentas que vão nos permitir receber contribuições também de todos que estão nos ouvindo, para que a gente possa ainda mais enriquecer o debate. Para o próximo evento, inclusive, a gente fez o convite e já está confirmado. O Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil, ele fará uma contextualização do setor, com os números, a regionalização dos problemas, o que ele enxerga como solução e o que ele tem vivenciado ao longo de toda essa carreira que ele desenvolveu à frente do Instituto Trata Brasil, que acho que talvez seja hoje a instituição, uma das mais respeitadas para dar voz ao setor e traçar um diagnóstico isento de ideologias. Junto com o Edson vai estar o Marcos Tadeu. O Marcos Tadeu ele foi muito tempo do Banco Mundial, trabalhando à frente do setor, e acho que ele vai trazer também um pouquinho na perspectiva de quem financia o setor, o que espera e o que precisa para poder aportar mais recursos, baratear o custo desses recursos. Sebastião, fica à vontade para complementar. Obrigado, Felipe. A gente idealizou este evento em 11 sessões, sendo esta a primeira. Acontecerão todas as terças-feiras, das 10 às 12 do meio-dia. Tá? E a ideia é, nesses 11 eventos, ir tratando dos distintos temas que nos traz o novo projeto de lei, o novo marco legal e dos desafios. Tá? Começaremos, como falou o Felipe, falando dos desafios da universalização do setor. Depois trataremos de como que hoje a estrutura atual do mercado de saneamento, quais são as perspectivas que a nova lei traz para a incorporação do capital privado, quais são as necessidades de se aprimorar as regras contratuais para garantir os equilíbrios econômico-financeiros da prestação de serviço quando exercida por um agente privado, qual é a melhor alocação de riscos entre o prestador e o poder concedente, como é que se buscará essa homogeneização entre a regulação por contrato, que hoje é própria de uma prestação privada, a uma regulação
por normativa que é própria de uma prestação de empresas estaduais ou regionais. E em todos esses eventos, buscamos, através dos entrevistados, trazer as distintas visões dos agentes do setor, tanto de prestador público quanto de prestador privado, formadores de política pública, agentes reguladores, financiadores, investidores e próprios consultores ou especialistas em área jurídica e econômica. E a dinâmica que hemos pensado de ter esses entrevistadores, gerar o debate a partir de uma temática específica para cada evento e abrir aí a discussão com os participantes do evento através de perguntas e chats. Esta modalidade la idealizamos em função da pandemia. Inicialmente tínhamos pensado que seria um encontro presencial, mas aí tivemos que reformular rapidamente. Bom, eu acho que o momento é propício para discutir nesta forma virtual. Contamos com uma participação hoje muito grande, estamos com mais de 800 inscritos nos eventos. Bom, contamos com a participação de vocês nas próximas instâncias, não só nos assistindo, como passando suas inquietações, opiniões e temas de debate. Mas eu caí exatamente na hora que eu ia falar, né? Mas eu só queria complementar, chamar a atenção para um ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: os últimos eventos, né, observem, se vocês puderem prestar atenção nos últimos eventos da nossa programação, são eventos sobre como é que você adapta, né, distribuição de riscos, né, regras sobre equilíbrio econômico-financeiro e regras sobre modelos regulatórios, que muita gente confunde, né, com equilíbrio econômico-financeiro, mas não é isso, né? Equilíbrio econômico-financeiro é uma compensação por riscos, né, que foi atribuída a uma parte, mas o evento impactou outra. O modelo regulatório diz respeito a como você adapta o contrato ao longo do tempo ao seu ambiente econômico, né? A gente entende aí, eu acho que nisso eu, o Sebastião e o Felipe temos um consenso em relação a isso, que os contratos no setor de saneamento, de concessão, são contratos com vários problemas e que não adianta você resolver o marco legal se você não puder melhorar a qualidade daqui em diante dos contratos, né? Então, esses temas são os temas centrais que precisam ser melhorados nesses contratos de saneamento, e a gente vai discutir com os stakeholders principais, com as pessoas que têm conhecimento suficiente para trazer uma perspectiva que nos ajude, né, a contribuir nessa melhora dos contratos, sem a qual, sinceramente, o marco legal não nos ajudará, né, a chegar na universalização dos serviços, que é o objetivo de todos. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa ou se devolvemos a palavra a Paula. Não, acho que é isso. A ideia realmente era a gente fazer essa contextualização do que se pretende e o ponto de situação onde é que a gente está em relação ao novo marco regulatório. Que, aliás, só um comentário final, tem uma notícia recente do Valor dessa semana, indicando que está sendo debatido no Senado, inclusive, a possibilidade de, durante a pandemia, ele ser submetido à votação direta em plenário virtual, o que torna ainda mais relevante as discussões no momento. Bom, então, eu quero agradecer mais uma vez, acho que a gente começou aí bem com a nossa série. Quero avisar a todos que estão acompanhando aqui esse primeiro evento, que os próximos, quem já se cadastrou nesse, não precisa se cadastrar nos demais, vocês conseguem entrar com o mesmo cadastro. Além da série de saneamento, o Connected Smart Cities vai promover uma série de outras discussões com relação à mobilidade, a gente vai falar um pouco de cidades resilientes e Covid, vamos falar um pouco de tecnologia, e vamos falar também de cidades prósperas, PPPs, e a gente vai falar um pouco de
como ficarão esses projetos pós-crise. E quero agradecer mais uma vez, Maurício, Luiz, Felipe, Sebastião. Muito bom esse começo aqui de discussão, e esperamos vocês, então, na próxima terça, às 10 horas. Então, todas as terças até o final da série. A gente espera aqui a audiência de vocês. Obrigada. Bom dia para todos. Bom dia, muito obrigado. Só mais uma coisa, só mais uma informação. Todos os eventos estão sendo gravados, né? E vocês vão conseguir assistir. Para quem não conseguiu entrar ou quem quiser rever alguma informação, eles estarão disponíveis nas nossas redes. Em breve a gente já coloca o link para vocês assistirem. É isso. Bom dia. Obrigado a todos pela participação. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.